paz do Senhor Jesus, estamos começando a nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a sua vida que está agora nos acompanhando pelo Facebook. Eu quero aqui estar mandando um abraço para todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Nova Canaã. Que Deus abençoe todos os irmãos. Igreja essa que é presidida pelo pastor Josué Maciel. Que Deus abençoe o pastor Josué e toda a sua família. Quero também estar mandando um abraço para todos os irmãos de outras denominações que porventura estão agora nos acompanhando e também todas as pessoas que não são evangélicas, mas que está nos honrando nesse momento, nos dando um pouco da sua atenção. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje estaremos trabalhando com a nossa lição de número 7 da nossa revista desse segundo trimestre de 2020. E hoje o título da nossa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então esse é o tema que estaremos estudando nesta manhã e creio que será bastante edificante para as nossas vidas. Porém, antes de darmos início à nossa lição de número 7, eu gostaria aqui de relembrar aquilo que nós estudamos na lição de número 6, domingo passado. Ali naquela oportunidade, nós falamos sobre a condição dos gentios sem Deus. E vimos ali que gentios são aquelas pessoas que não são descendentes de Abraão, não têm o sangue judeu. Então nós nos incluímos dentro dessa categoria de gentios. E ali aprendemos sobre a circuncisão, que foi ali um pacto que Deus estabeleceu com Abraão, onde Abraão deveria ser circuncidado e também todos os seus descendentes. Então aprendemos ali que a circuncisão era um processo cirúrgico, era a remoção do prepúcio ali no órgão sexual masculino, e era a marca externa que caracterizava o judeu. E esse processo, esse procedimento era feito aos 8 dias de nascido. O menino deveria passar pela circuncisão. E era a marca externa, como nós falamos, a marca do pacto, da promessa, da aliança que Deus havia feito com o patriarca Abraão. Então aprendemos ali o que é circuncisão. Então todo judeu deveria ser circuncidado. Vimos que a circuncisão, além de ser uma marca externa, ela tinha também um significado religioso, além de ser ali o pacto, um sinal do pacto que Deus havia feito. Era como sinal de consagração do judeu a Deus. Mas também vimos ali na oportunidade que existe uma nova circuncisão, que é a circuncisão do coração, não feita mais por mãos de homens, não é mais uma marca externa, mas a circuncisão espiritual, ou a transformação que Jesus realiza no coração do ser humano. Então essa, para nós, é a verdadeira circuncisão. Aprendemos também na lição 2 que os gentios, por não fazerem parte do povo de Deus, não fazerem parte do povo da promessa, eles eram estranhos ao concerto da promessa. Então todos os pactos e as promessas que Deus havia feito com o povo judeu, os gentios não faziam parte, não estavam incluídos nestes concertos e, consequentemente, nas promessas. E por conta disso, os gentios viviam uma vida sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, estavam alienados ou excluídos dos pactos, das promessas, estavam também desprovidos de esperança e sem Deus no mundo. Vimos ali que mesmo os gentios sendo politeístas, tendo vários deuses, mas estava sem o verdadeiro Deus,
o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Então ali nós, na lição 6, estudamos esse assunto. E hoje estaremos estudando a lição de número 7, como eu já falei, que tem o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Reconciliar é fazer as pazes. Então o homem ele fez as pazes com Deus através da pessoa maravilhosa e bendita de Cristo. Então esse é o tema da nossa lição. É a nossa leitura bíblica em classe. Estaremos agora fazendo a leitura. É o texto bíblico que serve de base, de fundamento para o desenvolvimento da nossa lição. E ele está em Efésios capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 19, visto que estamos estudando a carta aos Efésios. A nossa revista ela está toda baseada na carta de Paulo aos Efésios. E estamos falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nosso texto bíblico em classe, ou a nossa leitura bíblica em classe, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então aqui está a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo da nossa lição, o objetivo geral, é aquilo que a lição traz como proposta, aquilo que ela se propõe a trazer como ensinamento para nós, é o seguinte: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou uma igreja. Então a lição tem como proposta ensinar para nós que através do sacrifício de Cristo, sacrifício vicário, porque ele se colocou em nosso lugar, de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez criou um único povo, uniu esses dois povos e assim fazendo um único povo que é a igreja. Então essa é a proposta da lição. Temos também os objetivos específicos, que são 3. Cada um se relaciona a um dos tópicos da nossa lição. Primeiro objetivo específico: pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Então, no tópico de número 1, nós estaremos trabalhando dentro desse contexto, sobre a inimizade e a separação que estava havendo entre Deus e os homens. Segundo objetivo específico: explicitar que pela paz Cristo fez um novo homem. Como nós falamos de ambos os povos, ele fez um povo só, um novo homem. E terceiro objetivo específico: evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então, no terceiro tópico, estaremos trabalhando aí dentro desse segmento. Agora faremos a leitura da nossa introdução e faremos aqui alguns comentários e, consequentemente ou posteriormente, estaremos adentrando aos tópicos da nossa lição. Então, a introdução diz assim: se na lição anterior, ou seja, a lição de número 6, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios.
ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, ou na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Aqui temos algumas considerações importantes na introdução, como o nosso comentarista aqui salientou, que na lição passada vimos ali o quadro desolador, desfavorável dos gentios. Os gentios estavam afastados, excluídos das promessas que Deus havia estabelecido com o povo judeu, com o povo de Israel. Porém agora, a partir do versículo 13 de Efésios 2, vai haver uma mudança radical, o cenário muda. Paulo vai dizer, mas agora, ou seja, algo aconteceu que alterou drasticamente a situação dos gentios. E alterou não para pior, mas para melhor. Então Paulo vai dizer, mas agora, ele vai dizer, vós que estáveis longe, se referindo aos gentios, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então Paulo aqui se direciona aos gentios e vai falar sobre essa mudança, essa alteração, agora que veio favorecer os gentios. Vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, de fato, nós estaremos agora trabalhando dentro dessa mudança que aconteceu ali em relação aos gentios através do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo. O primeiro tópico da nossa lição, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então nós vamos agora trabalhar dentro desse primeiro tópico. Cristo desfez a inimizade entre os homens. E o primeiro subtópico do nosso tópico de número 1 é a parede de separação entre os homens. Aqui diz assim, trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Lá no templo de Jerusalém, um templo construído por Salomão, havia um santuário, que era dividido ali em o santo lugar e o santo dos santos, onde estavam ali os utensílios sagrados, que faziam parte do culto judeu. E esse santuário ele era cercado por um muro. E dentro desse muro havia também alguns utensílios, alguns objetos. O altar do holocausto, a bacia de bronze. Tudo fazia parte ali do trabalho que o sacerdote realizava. Então fazia parte do culto, dos sacrifícios. Então havia o santuário e fechando, cercando esse santuário havia o muro. E entre esse muro e o santuário era chamado de átrio. Porém, existia outro muro externo que cercava esse primeiro muro que protegia o santuário. Então tinha um santuário, ao redor desse santuário tinha um muro, e ao redor desse muro existia outro muro chamado muro externo, e entre esses dois muros havia o átrio chamado átrio dos gentios. Então esse muro intermediário, ele separava os gentios dos judeus que estavam no templo. Então qualquer gentio que quisesse ir ao templo, ele poderia entrar, mas ele só tinha acesso a essa primeira porta, a porta do muro externo. Ele não poderia ultrapassar o segundo muro que dava acesso ao santuário. Então existia literalmente esta parede de separação. Então, quando estavam no templo, os gentios não tinham contato com os judeus, porque os judeus estavam depois do segundo muro. No átrio interior, o átrio entre o muro e o santuário. E os gentios ficavam entre esses dois muros, entre o muro interno, se eu posso usar esse termo, e o muro externo. Então existia essa parede de separação. E aqui diz assim, a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então, como eu falei, existiam esses dois muros, e entre o muro externo
que o gentio poderia ultrapassar, entrar. E o muro interno, que era o que guardava o santuário, esse espaço era chamado de átrio dos gentios. E fazia a separação entre judeus e gentios no templo. E Paulo, o apóstolo Paulo, em uma ocasião, ele foi acusado de ter conduzido pessoas gregas, pessoas gentílicas, para o santuário. Então, dá a entender aqui que Paulo, ele conduziu pessoas para dentro do santuário, ou seja, ultrapassou ali a porta do segundo muro, do muro interno que guardava o santuário. E essa pessoa teve acesso ao santuário. Então, por isso, Paulo ele foi ali criticado e perseguido, porque o gentio ele não poderia ter acesso ali ao espaço ali entre o muro interno e o santuário. Então, esse relato está em Atos capítulo 21, do versículo 28 ao 30. Então, existia essa parede de separação. Então, quando a Bíblia fala a parede de separação, é exatamente se referindo a esse muro que separava os judeus dos gentios. O segundo subtópico, a derribada ou a derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai. Aqui quando diz a derrubada da parede de separação, nós vimos que essa barreira ela era literal, existia mesmo um muro que fazia essa separação, mas também ela era espiritual, porque afinal de contas nós estamos falando de um templo religioso onde acontecia culto e adoração a Deus. Então existia aquela parede literal, a parede física, porém ela tinha uma simbologia espiritual. O gentio não poderia ultrapassar porque ele não fazia parte ali da promessa que Deus tinha com os judeus. Então aqui vai dizer que esta parede ela foi derrubada. Ela foi derrubada porque em Cristo não há mais separação. Então foi derrubada aqui espiritualmente. Então em Cristo nós vamos ler aqui o texto de Hebreus 10:19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O gentio não tinha esta ousadia de ultrapassar ali o segundo muro e entrar no santuário. Ele não tinha essa permissão. Ele não tinha acesso ao santuário. Porém, Paulo vai se dirigir agora aos gentios de uma maneira diferente. Ele vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Ou seja, através de Cristo agora, essa parede ela foi derrubada e agora o gentio, nós temos acesso ao santuário. Hebreus capítulo 10, versículo 20 vai dizer: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, se o gentio não poderia entrar até o santuário, mas agora pelo novo e vivo caminho que é Cristo, nós temos acesso a esse santuário. E eu gostaria de dizer salientar que é só através de Cristo. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, para mim chegar até a presença de Deus, para mim ter acesso ao santuário de Deus, só através de Cristo. Ele é o novo e vivo caminho que nos possibilita esse acesso. Por isso que em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, esse caminho que nos dá acesso ao santuário de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eu quero dizer para você que só através de Cristo, só através do nome de Cristo, nós temos acesso a este santuário. Então gostaria de salientar que nós não temos acesso a Deus, à presença do Pai, através de Pedro, do nome de Pedro, através de João, através de Tiago, através do próprio Paulo. Nós não temos acesso através de Maria. Nós só temos acesso ao santuário, à presença de Deus, através de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então é bom que fique claro isso para todos nós. Então esta parede ela foi de fato derrubada.
O terceiro subtópico, o conceito da lei dos mandamentos. Existia uma lei, né, uma lei que Deus dera ali aos judeus, era um conjunto de leis e mandamentos que eles deveriam ser cumpridos. Como povo que fazia parte da promessa, eles deveriam cumprir toda essa lei, esses mandamentos que Deus havia ali ordenado. Aqui diz assim: a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Então aqui nós estamos classificando aqui essa lei, né, esse conjunto de leis, e dividindo ele em três esferas, ou seja, três esferas de uma mesma lei. Mas nós temos a esfera civil, a moral e a cerimonial. Então a lei civil, ela diz respeito ao israelita, ao judeu como cidadão. Então isso aqui se refere a ele como cidadão. Então o judeu como cidadão, ele tinha uma lei que regulamentava essa sua postura. Então a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, de comportamento. O varão judeu deveria ser justo, não matar, não roubar, não adulterar. Isso fala da lei moral, é uma lei de comportamento. Isso continua em vigor. A lei civil regulamentava o seu comportamento e a sua postura como cidadão. Se relaciona aos seus direitos e os seus deveres. Então o judeu ele tinha direito e também ele tinha deveres. Assim como qualquer cidadão, ele tem direito, mas também ele tem deveres. Só a título de exemplo, por exemplo, o cidadão ele tem o dever, por exemplo, de contribuir com a previdência social. Porém, quando ele chega a uma determinada idade, ele tem o direito de receber o benefício previdenciário. Então, nós estamos falando de direitos e deveres. O cidadão ele pode circular com o veículo, é o seu direito circular com o veículo, porém ele tem o dever de pagar todos os anos o licenciamento. Qualquer cidadão ele tem direito de ter na sua casa água e luz, porém ele tem o dever de pagar a conta de água e a conta de luz. Então são só exemplos de direitos e deveres que nós temos. Então isso fala da lei civil, que trata de direitos e deveres. Porém, ainda existia na lei judaica, além da lei moral, que fala da postura, da postura do judeu. Além da lei civil, existia a lei cerimonial, que se refere ao comportamento religioso ali do judeu. Então aqui a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. A hostilidade hostilizar é tratar como inimigo. Então, a lei judaica, ela, como nós falamos, ela era dividida em lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei cerimonial, ela se referia ao comportamento religioso, a religião, a prática religiosa do povo judeu. Então, o judeu, o que fazia parte dessa lei cerimonial? A circuncisão deveria ser feita, como nós já falamos na lição anterior, os sacrifícios que eram feitos ali no templo. Existia essa lei, ela regulamentava também comidas e bebidas, porque também faziam parte ali dos sacrifícios, das ofertas. Dias de festas, existia em Israel pelo menos 9 festas que os judeus comemoravam, e dessas 9, pelo menos 3, que eram as principais, todo judeu deveria participar, que era a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então as festas também faziam parte dessa lei cerimonial, porque eram festas religiosas. Lua nova e sábado, o judeu também era obrigado a guardar o sábado. Então tudo isso regulamentava, era a lei cerimonial que regulamentava a vida religiosa ali dos judeus. Agora, no subtópico 4, a revogação da lei dos mandamentos. Isso aqui é importante,
porque nós vamos falar sobre a revogação da lei dos mandamentos, tudo que nós vimos aqui no terceiro subtópico, todos esses ritos judaicos, tudo que era praticado ali dentro da religião judaica, todos esses rituais, agora eles foram revogados. Em Cristo, depois do sacrifício de Cristo, eles foram revogados ou anulados, não é mais necessário a prática desses rituais. Então a revogação, revogar significa anular. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Vamos aqui esclarecer, para que não fique dúvida. Jesus foi bem claro em dizer: eu não vim revogar a lei, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. De fato, Jesus ele cumpriu a lei. Porém, o próprio Jesus, a vinda de Jesus, era o cumprimento da lei. Era o cumprimento máximo da lei, porque toda a lei do Antigo Testamento, inclusive todas essas práticas, esses rituais que os judeus praticavam, tudo isso apontava para Cristo, era uma simbologia do próprio Cristo que viria no futuro. Então Jesus ele cumpriu a lei, ele como um bom judeu foi circuncidado, participava das festas religiosas, porém ele estava agora trazendo uma nova aliança. E nessa nova aliança não é mais necessário os rituais judaicos. Então ele disse que não veio revogar a lei, mas cumprir. E ele de fato era o cumprimento ali máximo da lei. E eu quero ler aqui um texto de Hebreus 7:27, que diz assim: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, que fala do sacrifício que Cristo fez, os sacerdotes judeus, israelitas, eles faziam sacrifícios, os sumos sacerdotes, mas esses sacrifícios eles eram constantes, eram repetidos, eram todos os dias. Então, um sacerdote ele oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele era um homem também pecava, e depois pelos pecados do povo. Porém, aqui diz que Jesus entrou, e fez um sacrifício uma única vez, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício por todos. Então não é mais necessário hoje os sacerdotes fazerem sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo ele foi perfeito e também suficiente. Não é mais necessário. Se os sacrifícios do Antigo Testamento eram insuficientes, imperfeitos, o que Cristo fez, ele como oferta, ele foi o ofertante e a própria oferta também, o sacrifício dele foi perfeito e suficiente, então não é mais necessário a repetição desses sacrifícios. Então, de fato, Cristo, ele cumpriu a lei, mas ele trouxe a nova aliança. E através da nova aliança, esses rituais judaicos, eles são agora anulados, não é mais necessário a prática desses rituais. Por isso, qualquer grupo religioso que queira guardar os rituais judaicos, que queira viver na prática desses rituais judaicos, eles estão fora da palavra. Então hoje não é mais necessário. Ainda existem grupos religiosos que comemoram festas judaicas, então não é mais necessário comemorar festas judaicas, guardar o dia de sábado, não comer determinados tipos de carne, por exemplo, carne suína. Isso eram leis, eram rituais, eram ordenanças do Antigo Testamento. Em Cristo agora não é mais necessário nós guardarmos ou praticarmos esses rituais. Tanto é que na lição passada vimos que o concílio que houve em Jerusalém ficou decidido que os gentios não eram mais obrigados, não era mais necessário eles guardarem os rituais judaicos. Então, qualquer grupo religioso que na atualidade queira praticar os rituais judaicos estão fora do padrão da palavra de Deus ou do padrão da nova aliança. E alguém fez uma comparação interessante quanto a essa mudança que Cristo trouxe para a humanidade através do seu sacrifício. A pessoa usou a comparação, fez a seguinte comparação, a seguinte analogia. A pessoa ela vai em uma BR, ali
ela avista uma placa de advertência, que é aquela placa de cor amarela. E aquela placa está advertindo que na frente vem uma curva fechada. Então a pessoa, enquanto ela está antes daquela placa, ela olha para a placa. A placa serviu para advertir aquilo que está na frente. Quando a pessoa passa daquela placa, não há mais necessidade dela ficar olhando para a placa. Porque se ela ficar olhando para trás, ela corre o risco de chegar na curva e tombar o carro. Então, a placa só tinha valor enquanto a pessoa estava antes da placa. Depois que ela passa da placa, ela tem agora que olhar para frente, para a curva. Então a pessoa fez a seguinte analogia: assim também é Cristo. Esses rituais, essa lei mosaica, essas práticas do Antigo Testamento, só tinha valor enquanto Cristo não chegava. Toda essa lei do Antigo Testamento apontava para Cristo, assim como a placa aponta para a curva que está na frente. A lei mosaica apontava para Cristo, que viria na frente no futuro. Então, quando Cristo chega, não é mais necessário eu ficar olhando para essa lei mosaica, essa lei do Antigo Testamento, para esses rituais. Né? Eu já teve o seu valor, porém agora eu tenho que olhar para Cristo, né? Porque ele agora que trouxe essa nova aliança. Então achei essa comparação importante, interessante, né? De fato, aquilo que ficou para trás não tem mais nenhum valor, temos agora que olhar para Cristo, que que trouxe agora a nova aliança. Nós vamos agora entrar no segundo tópico. Então no primeiro tópico nós falamos sobre Cristo desfazendo a inimizade entre os homens, entre judeus e gentios, porque havia essa inimizade. E agora, no segundo tópico, pela paz, Cristo fez um homem. Pela paz, Cristo fez um homem. De fato, Cristo ele veio para trazer a paz. Isso já foi anunciado pelos profetas, desde o Antigo Testamento. O profeta Isaías ele vai dizer, no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então o profeta está se referindo a Cristo, a esse menino que nasceria e traria a paz. Quando os pastores são visitados ali pelo anjo após o nascimento de Cristo, ali quando os pastores são informados que em Belém havia nascido o menino Jesus, ali vai dizer que apareceu muitos anjos louvando e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra. Então, de fato, Cristo ele estava trazendo a paz para a humanidade e a paz entre os homens. Aqui no primeiro subtópico é o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, ou seja, o sentido claro da palavra paz, né, significa boas relações entre os homens, a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade. Então tudo isso aí se relaciona à paz. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Aqui nós estaremos lendo alguns textos para respaldar o que nós falamos aqui, mas lembrando salientando que Cristo veio trazer a paz, tanto entre os homens, na horizontal, quanto entre Deus e os homens, na vertical, porque havia inimizades. Inimizade entre homens e entre homens e Deus. Então Cristo veio trazer a paz nos dois sentidos, horizontal e também na vertical. E de fato, existia esse atrito, como nós falamos, entre judeus e gentios, e Cristo veio quebrar essa barreira de separação, essa inimizade, né? E aqui é muito claro em dizer que sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens. Então só através da morte de Cristo na cruz, essa inimizade ela é quebrada. Aqui nós temos um texto em Colossenses 1:20, que vai dizer assim: e
que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então aqui falando do que Cristo fez através do sangue que ele derramou na cruz para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Ainda em Romanos 12, 18 diz assim: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então aqui também fala da paz entre homens e homens. Então essa paz ela só é possível através da pessoa bendita de Cristo. Então nós falamos aqui sobre o conceito bíblico de paz, que significa boas relações, né? E falamos sobre a paz que Cristo veio trazer, ou seja, essa boa relação entre os homens ela é possível através de Cristo. A boa relação entre os homens e Deus ela só é possível também através da pessoa de Cristo. Aqui nós vamos agora no segundo tópico que diz assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Então, o segundo subtópico, porque no primeiro subtópico nós definimos o conceito de paz. Agora o segundo subtópico, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. De fato, é Cristo que nos traz a paz. E Ele é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Ou seja, Cristo não é apenas o autor da paz, mas Ele é a própria paz. De modo que eu só tenho paz se eu estiver em Cristo e se Cristo estiver em mim. Tanto é que em João capítulo 14, a partir do versículo 23, ele vai dizer para os seus discípulos: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. O que nós entendemos? Que existem duas pazes. Uma falsa paz que o mundo oferece e a verdadeira paz que Cristo oferece. Então a verdadeira paz não é o mundo que dá. Nós não podemos conseguir a verdadeira paz através do mundo ou com aquilo que o mundo nos oferece. A verdadeira paz o homem só vai encontrar em Cristo, porque é Cristo que dá, e ele foi claro: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz passageira, uma paz enganosa. Mas a paz de Cristo é uma paz eterna, é uma paz verdadeira. Então, de fato, Ele é a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre os judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus veio fazer de ambos os povos um povo único. E nós falaremos aqui no terceiro tópico, daqui a pouco, sobre esse único povo que é chamado igreja, onde não há judeu, não há gentio, não há grego, não há senhor, não há servo, não há macho, não há fêmea, todos em Cristo somos um. Vamos para o terceiro subtópico, a nova humanidade formada pela paz. Então essa paz que Cristo trouxe veio formar um novo homem, uma nova humanidade, um novo povo. Um povo agora para viver em união, viver em harmonia. E aqui diz assim: Cristo uniu os povos que outrora ou antes se hostilizavam, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Isso aqui é importante, porque essa paz que Cristo trouxe para unir os povos e formar um único povo, a sua igreja, um povo santo, diferente, puro e herdeiro de uma promessa, essa paz não foi resultado de um acordo firmado entre homens, porque a humanidade luta pela paz, as nações se reúnem, né, e tentam promover a paz. Porém, essa paz nunca vai ser conseguida porque essa busca da paz que as nações fazem é distanciada de Deus. Eles não estão buscando uma paz através de Cristo. Eles estão buscando uma paz através de acordos firmados pelo próprio homem.
onde Deus e a sua palavra não estão incluídos. Então jamais o mundo vai conseguir paz ou promover a paz, ou pelo menos uma paz verdadeira, distanciada da palavra de Deus. Então essa paz que Cristo trouxe, como foi colocado aqui muito claro pelo nosso comentarista, não foi resultado de acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Ou seja, não teria como haver paz entre judeus e gentios através de qualquer acordo feito pelos homens, pelas pessoas. A única maneira de haver paz entre judeus e gentios era através de Cristo. Então Cristo veio trazer essa paz. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Aqui em Colossenses 3,11 diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E ainda em Gálatas 3,28, é um texto também que está dentro do mesmo contexto, que é assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então em Cristo não há mais diferença, não há mais acepção de pessoas. Então todos que estão em Cristo, é bom que se diga, todos que estão em Cristo, né, estão com esta paz, e esta paz, a paz que Cristo traz, esta paz, ela quebra qualquer barreira, qualquer divisão que há entre os povos. Continuando aqui, foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas. Então toda aquela desigualdade, ou aquelas desigualdades, aquelas diferenças que haviam entre judeus e gentios, elas foram desfeitas através do sacrifício e do sangue de Cristo. A acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Isso aqui é importantíssimo. Nós vamos ler aqui Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos 2,11 vai dizer assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, para com Deus não há acepção de pessoas. E Gálatas 3, 28, nós já lemos, né, que não há judeu, que quando fala que não há acepção de pessoas, porque não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, ou seja, todos que estão em Cristo são um. São um, e para com Deus não há acepção dessas pessoas. Então, isso é maravilhoso e isso foi conseguido, né? Todas essas barreiras que separavam foram derrubadas através do sacrifício de Cristo. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que é o seguinte: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Então, no terceiro tópico, estaremos agora trabalhando dentro desse contexto. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O primeiro subtópico: Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. Aqui diz assim: ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Eu quero ler esse texto aqui, de Hebreus 12:2, para que você veja que morrer na cruz era algo desprezível, né? Era algo desprezível e humilhante para qualquer pessoa. E o fato de Jesus morrer na cruz, isso foi um símbolo de humilhação para ele. Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então aqui
o escritor nem está falando suportou a morte. Está dizendo que suportou a cruz, ou seja, porque a morte de cruz era uma morte mais humilhante do que qualquer outro tipo de morte naquela época. Suportou a cruz desprezando a afronta, porque morrer na cruz, além de ser humilhante, era uma afronta terrível. Para qualquer pessoa. Suportou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, de fato, era muito humilhante a pessoa morrer na cruz. E Jesus, ele sofreu essa humilhação. E eu queria ler aqui um texto de Gálatas 3,13, que vai dizer que morrer na cruz também era símbolo de maldição. Então, quem fosse para a cruz era tido como uma pessoa maldita, ou tida como uma pessoa maldita. Então, Gálatas 3,13 vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque aquele que não cumprisse a lei, a própria lei que Deus estabeleceu, ele era maldito, ele era punido. E nenhum ser humano era capaz de cumprir a lei na sua íntegra. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a própria palavra está dizendo que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, era sinal de maldição. Além de ser humilhação, era sinal de maldição. Para Jesus, que foi ali pendurado na cruz, pendurado no madeiro. Aqui diz assim: o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo, ossos nas pontas. Ou seja, naquela época, o chicote usado ali pelos soldados romanos, ele era terrível, porque ele era feito de tiras de couro. E a história vai dizer que na ponta dessas tiras haviam bolas de chumbo. Essas bolas de chumbo eram para dar velocidade à chicotada em direção ao corpo da vítima. E havia também na ponta das tiras lascas de ossos de carneiro. Essas lascas de ossos era para que penetrasse, quando a chicotada atingisse ali o corpo da vítima, essas lascas de ossos, elas penetravam ali na carne da vítima, e ali o carrasco, ele puxava aquele chicote, e aquelas lascas de ossos faziam ali cortes profundos no corpo da vítima. Então Jesus, ele foi chicoteado, porque em Marcos capítulo 15, versículo 15, vai dizer que Pilatos entregou Jesus para ser açoitado e depois crucificado. Então Jesus foi açoitado, chicoteado com um chicote romano, né, que tinha essa estrutura. Então, de fato, o seu corpo, acreditamos que ficou ali desfigurado, e ele apanhou muito. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz, ou seja, além do condenado ser chicoteado, depois de chicoteado, ele era obrigado a carregar a cruz até o lugar da sua crucificação. E de fato, em João 19:17, vai dizer que Jesus, levando as costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário. Então é claro que Jesus, ele não conseguiu levar a cruz até o lugar da sua crucificação, porque ele havia apanhado muito e estava muito fraco. Tanto é que, não tendo ele forças para levar a sua cruz até lá, ali passava-se uma pessoa na hora chamada Simão, e ele foi obrigado a levar a cruz de Jesus. Mas Jesus levou a cruz até um certo lugar, até uma certa distância, porque o réu condenado, ele era obrigado a levar a cruz até o lugar da sua crucificação. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, vai dizer assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, alguém que era crucificado, morria como uma pessoa totalmente excluída, desvalorizada, maldita, humilhada.
Então aquela pessoa não tinha nenhum valor para a sociedade. Então pregar Jesus crucificado e dizer que ele é a salvação para os homens, isso aí se tornou escândalo para os judeus, né, e loucura para os gentios, para os gregos. Mas de fato foi na cruz que Jesus resgatou a humanidade. Ele suportou tudo aquilo, foi humilhante, ele apanhar, né, ser açoitado, chicoteado, sair dali com a sua cruz nas costas, percorrer todo aquele trajeto até o Calvário, e foi humilhante ele ser ele colocado na cruz, exposto ali diante das pessoas. Mas tudo isso ele suportou para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso à presença de Deus e ter a oportunidade de alcançar a vida eterna e o paraíso eterno. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus pelo sacrifício que ele fez. Ele suportou a morte de cruz, ele foi humilhado, mas ele suportou tudo pelas nossas vidas. Ele nos amou de tal maneira que suportou aquele sacrifício. E até ali no momento em que ele estava na cruz, ele pediu ao Pai para que perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo. Então, de fato, é um amor até mesmo incompreensível por todos nós. Mas glória a Jesus que nos resgatou através do seu sacrifício. Segundo subtópico, reconciliar-se pela cruz de Cristo, ou reconciliados pela cruz de Cristo. Ou seja, nós fomos reconciliados com Deus através da cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Eu já falei que vicário é que se coloca no lugar de outro. Então Jesus se colocou no nosso lugar, porque ali a cruz era o nosso lugar. Quem merecia aquela crucificação, aquela humilhação, éramos nós, eram os homens. Então Jesus se fez culpado por nós, se fez maldição por nós. Ele assumiu a nossa dívida, a nossa culpa. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, Cristo é a nossa paz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Nós temos um texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 20 diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então aqui falando que Deus reconciliou o mundo consigo através da pessoa de Cristo. E nosso terceiro e último subtópico, reconciliados na cruz em um corpo. Então essa reconciliação entre os homens e entre os homens e Deus formou um povo, um único povo que pertence ao único Deus, ao Deus verdadeiro. E aqui diz assim, o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical é entre Deus e os homens, porque havia essa inimizade, o profeta Isaías vai dizer que são os nossos pecados que faz separação entre nós e Deus. Então havia essa inimizade entre Deus e os homens por conta dos pecados do homem. Inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, agora entre os homens. Quer dizer, entre os judeus e os gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Esse texto aqui é de suma importância,
é o texto de Colossenses 2, 13 e 14. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Existia uma cédula de acusação que era contra nós, que nos acusava diante de Deus. Porém, Jesus pegou essa cédula e cravou na cruz. E ela foi cancelada. Então não há mais essa cédula que nos acusa. Então quem está em Cristo hoje, essa cédula ela foi cancelada. E essa pessoa volta a ter paz com Deus. Glória a Jesus. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então é bom que se diga que este novo povo, este novo corpo, esse novo homem é a igreja. Então todos os povos são unidos nesse único povo que é a igreja. Mas quando eu falo todos os povos, todos aqueles que têm um compromisso, uma aliança com Cristo, que se converte a Cristo. Então a igreja de Cristo, a igreja eleita, ela é formada por todos os servos de Cristo, todos os crentes que estão espalhados em todo o mundo, aqueles que se converteram a Cristo, assumiram a aliança com Cristo, reconheceram o sacrifício de Cristo na cruz. Então todos os crentes sinceros e verdadeiros, porque existem aqueles que não são sinceros e verdadeiros, mas todos aqueles que são sinceros e verdadeiros, que estão espalhados por todo o mundo, esses formam a igreja de Cristo. Esse povo é separado, é por Deus. Então na cruz Cristo quebrou todas as barreiras e fez a união entre os povos. E é interessante que a cruz ela tem 4 pontas. Isso nós podemos até fazer uma analogia, né, com as 4 extremidades da terra: norte, sul, leste e oeste. Então, ou seja, todas as pessoas que estão nas extremidades, norte, sul, leste e oeste, elas podem ser unidas ali no centro da cruz, porque a cruz ela traz essa união, né, das 4 extremidades, dos 4 pontos da terra, e os povos podem ser unidos ali no centro da cruz. Então é interessante que a cruz também, a estrutura dela tem a estrutura vertical, a estrutura horizontal. E quando nós olhamos a estrutura horizontal, nós podemos dizer que a cruz ali ela simboliza a união entre os homens na horizontal, porque das extremidades vem para o centro da cruz, no sentido horizontal. Mas a cruz também, além de ter esse braço na horizontal, ela tem aqui que nós podemos chamar de tronco, que é a estrutura que está na vertical. Significa que há essa união agora entre os homens que estão embaixo, aqui na terra, e Deus que está no céu, nas alturas. Então há essa união também vertical. Então a própria estrutura da cruz, ela aponta para essa união, essa reconciliação, tanto na horizontal, se referindo ali ao braço da cruz, quanto na vertical, se referindo ali à parte que está na vertical, ali é o tronco da cruz. Então isso é maravilhoso. Então através da cruz nós temos essa união em Cristo. E é bom que se diga, para ter a união entre judeu e gentil, não foi necessário o judeu se tornar gentil e também não foi necessário o gentil se tornar judeu. Pelo contrário, ambos se tornam um em Cristo. E isso é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Assim chegamos ao final de mais uma lição, da lição de número 7. E com a permissão do nosso Deus, querendo Deus, estaremos de volta no próximo domingo para estudar a lição de número 8. Eu quero agradecer aí pela sua atenção e vamos agora estar orando e assim finalizando a nossa escola bíblica. Se possível, feche os teus olhos e incline a sua cabeça. Pai eterno, eu louvo, exalto, glorifico e enalteço
o teu santo e eterno nome. Senhor, nós te agradecemos por esta lição maravilhosa que nós estudamos, em que através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade, Senhor, o direito de adentrar ao santuário santo, ao santuário do Senhor. Nós temos o acesso à tua presença através do sacrifício de Cristo. Não há judeu, não há grego, não há mais inimizade entre os homens. Jesus veio trazer a verdadeira paz, a paz que une os homens. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que excede todo entendimento, a verdadeira paz. Nós te louvamos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e te louvamos porque através desse sacrifício nós temos a oportunidade de chegarmos até a tua presença e assim alcançarmos o paraíso eterno. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que nos assistiram, ó Deus, que acompanharam esta lição, ó Deus, e que cada uma possa ter sido edificada através da tua palavra. Eu quero te louvar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo domingo, assim querendo Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos.